Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. A gente vai falar hoje sobre um programa muito legal na Espanha, voltado para jovens da América Latina. A ideia é formar lideranças jovens que transformem a função pública nesses países, mas é aberto a estudantes de graduação de qualquer área. E tudo de graça: curso, passagens, hospedagens, atividades ao ar livre. Interessou, né? Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok pessoal, hoje a gente vai conversar com a Lara Kunze, direto de Belo Horizonte, de BH. Ela é aluna, na verdade, recém-formada no curso de Administração Pública da Fundação João Pinheiro, que é uma fundação ligada ao governo de Minas Gerais, e ela teve uma experiência muito bacana no final do ano passado, final de 2020, em plena pandemia, na Espanha. Ela foi para a Espanha fazer um curso de formação de lideranças na área de gestão pública, né, na área de administração pública, que é oferecido todo ano a jovens da América Latina e é bancado pela Fundação Botín, que é uma fundação privada que existe na Espanha, né, ligada à família proprietária de um grande banco espanhol. Essa turma de 2020 foi um pouquinho menor que a dos outros anos, teve 20 jovens de vários países latino-americanos, entre eles nossa colega brasileira Lara, com quem a gente vai conversar agora. Oi Lara, tudo bem? Bem-vinda ao podcast. Olá, tudo bom? Muito obrigada, muito bom ficar aqui, muito bom compartilhar com vocês a minha experiência, espero que possa inspirar alguém. Com certeza vai inspirar. Lara, vamos começar então do começo. Eu queria que você contasse um pouco, para quem está ouvindo o podcast, como é que você ingressou no programa. Como é que foi o processo de seleção para conseguir essa bolsa e passar esse período na Espanha? Foi muito difícil entrar? Bom, desde o terceiro período de faculdade, quando eu escutei falar de um programa da Espanha, eu fiquei, assim, eu queria muito fazer e eu não consegui descansar até ver todos os critérios de como que eu poderia entrar. Contactei com algumas pessoas que tinham participado do programa e fiquei encantada. No ano de 2019, eu então me candidatei, mas nem passei de fase. E ano passado, dei garra e consegui passar, mas eu sempre quis fazer desde que eu li o programa, porque eu acho que qualquer pessoa que é entusiasmada com o setor público fica encantado com o programa de fortalecimento da função pública. O que te atraiu assim tanto nesse programa? Me interessou muito a possibilidade de ver a administração pública por outros olhares, por outros aspectos e por essa visão mais globalizada do que a administração pública. Eu também eu gosto muito da área internacional e gosto muito de América Latina, então eu me encantava a possibilidade de ver como os desafios latino-americanos eles estavam juntos e como que, às vezes, conhecer alguém do Uruguai, do México, do Paraguai, que tinha uma noção diferente sobre os problemas públicos, como isso poderia me ajudar como servidora pública, enfim, como administradora pública no Brasil. Então, isso me encantou muito. Mas, assim, sendo muito sincera, desde que eu enviei a primeira etapa até ser aprovada, o que durou mais ou menos uns 3 meses, antes de saber que eu seria aprovada, eu lembro de eu falando com a minha família assim, já valeu o processo. Porque a inscrição, a postulação no programa é algo assim, te faz pensar muita coisa, te faz analisar a sua vida. Então, assim, eu juro que antes mesmo de ser aprovada, eu já estava grata pelo processo. E por que você acha que foi selecionada? Bom, eu acho que o próprio currículo da minha faculdade, que a gente faz no decorrer da Fundação João Pinheiro, a gente tem contato com muitos projetos governamentais, eu acho que isso conta para o nosso currículo. Então, eu já tinha feito projetos com a Secretaria de Saúde,
a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas, e eu também já tinha feito mais ou menos uns 6, 7 trabalhos voluntários. Eu acho que isso contou muito, e claro, ter alguém para me auxiliar no espanhol, para eu ter respostas que eles fossem entender, porque, assim, eu conheço pessoas que passaram usando apenas Google Tradutor, mas eu acho que esse processo de tradução simultânea, às vezes ele perde um pouco das nuances das nossas respostas, perde um pouco do que a gente realmente quer responder na parte escrita e nos vídeos. Então você acha que aquele perfil de aluno que não se contenta só com o que ele recebe na sala de aula, que ele se engaja em projetos, em extensão, é um tipo de aluno que eles buscam? Com toda certeza. Eles querem pessoas engajadas e pessoas de perfis diferentes, assim. Quando eu cheguei lá, eu vi que não era só... tinham pessoas que tinham uma pegada mais criativa, tinham outras pessoas que tinham uma pegada mais gerencial, mas eram pessoas engajadas, que gostavam muito de fazer voluntariado, que gostavam muito de fazer intercâmbios, de conhecer outras pessoas e bem articuladas. Tem muita gente que, quando pensa em fazer intercâmbio, pensa assim, pô, mas eu não tenho grana, como é que eu vou viajar e me manter lá? Como é o suporte que esse programa dá para vocês? Vocês recebem bolsa, passagem? Bom, para essas pessoas, eu tenho uma notícia muito boa, que o programa ele é de graça, ou praticamente de graça para quem passa. A Fundação Botim, ela arcou com as minhas passagens, ida e volta, arcou com a hospedagem, com toda a alimentação, com todos os passeios, e ainda deu para a gente material. É uma experiência completa e que eles arcam tudo. Conta pra gente como é que foi as primeiras atividades aí do programa, quando você chegou. O programa, ele, né, diferentemente das outras edições, o programa começou dia 26 de outubro, online. Então, a gente teve a primeira semana online, cada um em suas casas, né, os 20 aprovados, a gente se conectou por Zoom. Passada uma semana, a gente teve que fazer, durante essa semana, um teste de Covid, né, para a gente conseguir embarcar para a Espanha. Ao fim da semana, embarcamos para a Espanha, e na semana seguinte ficamos na residência de estudantes, cada um em um quarto, fazendo também atividades por Zoom, até que, no fim da segunda semana, a gente fez outro teste de Covid, PCR, e então a gente conseguiu se ver, a gente ficou nessa bolha negativa de Covid. Legal. E como é que foi essa parte presencial? Olha, acho que para qualquer pessoa na pandemia, né, só de poder ver outras pessoas, ter uma aula presencial e ter contato com outros intercambistas, presencialmente aquilo já era muito bom. Mas, assim, a parte online foi super interessante. A gente teve ponências, né, como eles falam, palestras incríveis, com pessoas incríveis de várias regiões da América Latina e da Espanha, mas nada se compara a quando começamos a nos ver presencialmente. A gente teve tanto sessões de aula, nós tivemos muitas aulas presenciais, com pessoas de variados lugares, figuras importantes da política espanhola, coaches, pessoas do mercado, professores, acadêmicos que falavam sobre a América Latina, mas também tivemos muitas dinâmicas em grupo, ao ar livre, como no Vale do Nansa. Também pudemos ter a oportunidade de ir até a fazer o caminho de Santiago de Compostela. Então, fomos a Santander também. Então, a gente fez... Foi muito variado. Você pode dar uma ideia assim, de que temas vocês aprenderam, vocês discutiram lá nesse período? Bom, discutimos sobre os grandes problemas que vive a América Latina, né? A função pública na América Latina. Então, muitas discussões sobre pobreza, sobre desigualdade, sobre inovação no setor público. Rondava aí. E depois desse período em Madrid, então, vocês foram para o norte da Espanha. Conta pra gente como é que foi esse período lá. Depois de Madrid, fomos ao norte da Espanha, na região da Cantábria, tanto ao Vale do Nansa, que é uma região agrícola desse estado, onde fizemos o chamado Outdoor Training, que a gente fez várias dinâmicas de liderança ao ar livre, como também fomos à capital da Cantábria, a cidade de Santander, a cidade portuária de Santander, que não é à toa, onde nasceu a Fundação Botim. E lá a gente teve, por volta de 3, 4 dias, várias palestras, várias dinâmicas,
numa região que é maravilhosa, e a gente ficou lá no Centro Botim de Santander também. Vocês fizeram atividades mais práticas nessa parte, então? Eram coisas ao ar livre? Conta um pouquinho como era o clima lá. Então, uma coisa que me surpreendeu muito, algo que me surpreendeu demais no programa, foi o tanto que eles se preocupam com a área humana, com o quanto eles se preocupam com nós, enquanto indivíduos, enquanto líderes da função pública. Então, a gente teve muitas dinâmicas de autoconhecimento para conhecer como que é o nosso desempenho em atividades em grupo, e também várias dinâmicas sobre arte, sobre autoexpressão, sobre vocação, sobre o que é liderança também, né? Porque, principalmente, diferenciar aquela ideia clássica, e é muito errônea, de que um líder é apenas um chefe. Não, o líder ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser uma pessoa, uma mente criativa, que pode ser um executor, uma pessoa que escuta. Então, a gente treinou muito essas habilidades, tanto de forma prática, de forma lúdica, e é isso que a gente fez no Vale do Nansa. A gente fez vários desafios, várias dinâmicas, gincanas ao ar livre, que levaram a gente, às vezes, até exaustão, mas que, no final, fez a gente se autoconhecer, assim, muito. E nesse contexto aí entra o trecho do Caminho de Santiago também, que vocês fizeram por lá, é isso? Isso. Logo após o Vale do Nansa, a gente foi para Santiago de Compostela, e durante o caminho também a gente refletiu muito sobre o nosso papel no mundo, o nosso papel enquanto futuros servidores públicos, e o porquê estávamos lá, né? O porquê daquilo tudo, e por que a gente se inscreveu, e o que a gente queria a partir daquele ponto. E lá do norte da Espanha, o que aconteceu? Vocês voltaram já encerraram o programa? Como é que foi? Então, retornamos a Madrid, onde ficamos por mais 3 semanas assistindo palestras, agora numa fase um pouco mais acadêmica. Ainda que a gente tivesse, sim, atividades lúdicas em Madrid, mas em menos quantidade. O que você pode dizer do que essa experiência transformou em você? Eu sinto que a experiência me deu muito a sensação de que eu poderia realmente fazer o que eu quisesse, que eu poderia realmente impactar algo imenso com a América Latina. Eu sempre tive o sonho de trabalhar com a América Latina, de trabalhar com transformação social, mas eu nunca tinha visto que aquilo era possível. E na Espanha eu senti muito uma sensação de empoderamento e de, poxa, eles acreditam muito na gente, eles depositam muita confiança na gente. Eles dão as ferramentas, mas eles também dão essa noção de que, sim, eu sou uma jovem brasileira, mas que eu consigo impactar. E impactar muito, e conhecer muitas pessoas incríveis. Então, eu sinto que, no final, o programa me deu uma noção maravilhosa de que é possível mudar as coisas e que eu posso ser agente da mudança. Vocês continuam tendo contato, vocês continuam tendo ações ligadas ao programa? Sim, sim, eu diria ainda que é um programa que ele nunca termina, né? Todo mundo que eu conversei fala que o programa ainda está no coração, mas não só por isso, porque aproximadamente de 5 em 5 anos há uma retomada de todos os egressos. Por exemplo, 2 anos atrás, em Cartagena de Índias, lá na Colômbia, eles fizeram um encontro dos egressos, em que muitos foram a Cartagena, eles pagaram inclusive um hotel, a hospedagem para todo mundo, e não só os encontros, mas eles também nos incentivam a fazer redes. Então, a gente tem a rede brasileira, inclusive, que é a Rede Vocari, em que todos os egressos do programa, a gente tem um grande grupo, e com projetos e várias atividades que a gente faz ainda depois do programa. E além disso, eles também pedem para que, ao fim do programa, a gente exerça pelo menos 250 horas no ano seguinte, de atividades relacionadas com a função pública. Então, para a gente realmente formar no programa, depois do programa é preciso que a gente aplique os nossos conhecimentos em algum projeto social que tenha causas na América Latina. Legal, a gente conversou com a Lara Kunze, recém-formada em Administração Pública na Fundação João Pinheiro, ligada ao governo de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e que participou agora em 2020, no final de 2020, do Programa para o Fortalecimento da Função Pública na América Latina, da Fundação Botim, na Espanha. Uma experiência que ela contou aqui, bem bacana, bastante transformadora e que continua motivando a Lara, pelo que a gente percebe,
ainda agora. Lara, muito obrigado por ter participado do podcast. Eu que agradeço, muito obrigada. E qualquer dúvida pode me chamar. Eu vou deixar aqui o Instagram da rede, é @redevocari. E também estamos no LinkedIn, no Facebook. E o meu Instagram é @laracunzi. E o meu LinkedIn também, Lara Kunze. Pode me chamar, qualquer dúvida, se precisar de qualquer ajuda, pode chamar. Legal, a gente vai deixar esses contatos aqui na descrição do episódio, então, no podcast, para facilitar aqui para as pessoas. Legal. Isso, e não se esqueçam de se inscrever, gente, vale muito a pena. É isso aí. E se você ficou com vontade de ir para a Espanha participar do programa para o fortalecimento da função pública na América Latina, a Fundação Botim está abrindo as inscrições nesta terça-feira, 9 de março. O site da Fundação está na descrição deste episódio para você saber mais. E, se você estuda na UDESC-ESAG, visite udesc.br/exag/intercâmbio/botim para participar do processo seletivo interno que escolherá os alunos indicados pela universidade. E antes de encerrar, a gente lembra que agora o intercâmbio tem uma parceria com o Education USA, a agência do governo americano que ajuda estrangeiros, incluindo brasileiros, é claro, a estudar nos Estados Unidos. Na semana que vem tem mais um mini episódio especial, aqui mesmo no canal do podcast Intercâmbio. Você pode ouvir todos os episódios do Intercâmbio e do Educast USA procurando pelo podcast Intercâmbio no Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube. Os links para ouvir em todas as plataformas estão na bio do nosso Instagram. Segue lá o @intercâmbio-podcast, tudo junto. E dá um oi para a gente por lá também. Repetindo, o Instagram é o Intercâmbio Podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC-FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.